que de salta. quem é aquela pessoa sublime e santa. Fé. Tua fé te salvou. Vai-te em paz. Essa é a primeira cena. A segunda, vamos buscar ser mais objetivos. Nós temos uma coisa linda no que é narrado em Lucas 8, de 1 a 3, cena número 2. Começa assim. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando ou evangelizando, a palavra para pregando, e anunciando como um arauto que toca uma trombeta para dar um aviso solene, evangelizando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Interessante a expressão curadas de espírito maligno, porque certamente há no registro dos evangelhos espíritos malignos que eram fonte de enfermidades, mas não todos, não todos. Mas é dito que esses espíritos malignos, porque o Senhor curou essas mulheres de espíritos malignos. Muito interessante a palavra curou. Porque está dizendo que não apenas elas estavam por causa de espíritos malignos, algumas delas, estavam enfermas, preste atenção, mas por causa dos espíritos malignos estavam doentes, está entendendo? Atormentadas. Doenças psíquicas, na maioria das vezes, e não doenças físicas. Eu falo e penso, e muitas vezes eu comento, pessoas que estão doentes ou enfermas com a cabeça, em termos psíquicos, e para elas procurarem a solução em Deus, mas elas acreditam no médico e não acreditam em Deus. Eu não quero dizer para não ir no médico, mas eu quero dizer que a fé tem que ser em Deus. Porque se eu estou com um mal e vou morrer desse mal, é porque Deus tem um propósito para isso. Quem é filho de Deus sabe que é assim. Ele já tem a vida eterna. Se Deus quiser recolher hoje ou amanhã, ele é o nosso dono. Mas eu tenho a vida eterna, então eu sei que morro para a carne, mas estou com ele esperando o arrebatamento. Mas quando a pessoa está doente, e eu acho estranho, como uma pessoa que tem uma vida espiritual, que as pessoas ficam acreditando mais no médico do que em Deus. Porque elas não acreditam em Deus. Acreditam da boca para fora. Essa diferenciação. Por isso diz curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Tá vendo? Então ele cita essas mulheres. A primeira é Maria Madalena. Nós podíamos dizer algo interessante sobre as três aqui. Joana, inclusive, é citado mais uma vez nos evangelhos. Mas vamos ficar apenas com Maria Madalena e recolhemos algo aqui interessante. Primeira coisa, quando Marcos, no capítulo 16, verso, se não me engano, verso 9 de Marcos 16, ele vai fazer um registro sobre Maria Madalena. Ele faz esse registro partindo do ponto de vista da ação do Senhor Jesus sobre ela. Então ele diz assim, que estava no sepulcro, Maria Madalena, da qual o Senhor expelira 7 demônios. Então, uma ação do Senhor sobre ela. Ele expeliu 7 demônios. Mas olha que interessante como Lucas registra Maria Madalena aqui. Ele diz que essas mulheres que serviam o Senhor, porque foram curadas de espíritos malignos e enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Interessante. Marcos coloca ênfase no ato do Senhor. Lucas coloca ênfase no ato dos demônios. Que os demônios não tinham como encontrar mais lugar no coração de Maria Madalena. Não tinha mais ambiente Está vendo a para importância da eles. Porque proteção agora de aquele Deus? ambiente era um ambiente sagrado. Porque o Senhor a alcançou. Vamos lembrar, dela foram expelidos 7 demônios. Oh, meus irmãos. Teve outro caso que era uma legião de demônios. Então a Bíblia é muito clara que quando tem Cristo em nós, o demônio quer ir embora. Então aí o que o demônio faz? Ele pega as pessoas mais queridas ao nosso redor, né? O cônjuge,
os filhos, os amigos, as pessoas que trabalhamos juntos, e através dessa ele ataca aquele que é protegido. Isso vai acontecer com qualquer cristão. Eu estou testemunhando isso, mas qualquer um vai passar por isso. Com, lógico, cenários diferentes, circunstâncias diferentes, entes queridos diferentes, mas vai. 7 demônios fazem um estrago tremendo. Então é dito que delas saíram. E é muito bonita essa expressão de Lucas, não é? Coração de Maria Madalena se tornou um santuário. E desse santuário, 7 demônios teriam que sair. Acabou espaço para eles. E sabe o que aconteceu com ela? Vamos para João 20. Vamos ler um pouquinho sobre ela, porque temos que fazê-lo. E é muito triste ver pessoas que estão endemoniadas. Porque elas não têm a menor noção. Se você falar, elas ficam loucas, ficam bravas. Isso não quer dizer que quem é filho de Deus é perfeito. Faz bobagem todo dia. Só que o filho de Deus sabe que faz bobagem todo dia. E quem não é filho de Deus, que não tem maturidade espiritual, fica caindo em cilada do demônio, senão é totalmente dominada pelo demônio e nem percebe. Não tem a menor noção, porque não tem Espírito Santo para dar consciência. Então se acha, mas não é. À vista de Deus não é. À vista da vida espiritual não é. Pode ser no mundo. No mundo tudo bem. Mas o mundo jaz no maligno, portanto, nós temos que viver no mundo exatamente com a certeza que estamos aqui para nos aperfeiçoar espiritualmente. Completar essa cena, essa segunda cena de Lucas capítulo 8, então, verso 3. Em João capítulo 20, Maria está diante do sepulcro. É uma das que esteve lá, não é? Então é dito assim, na narrativa, que Pedro e João foram ao sepulcro correndo, depois que receberam a notícia, não é assim? Pedro era mais velho, João era mais novo. Então Pedro, como é de seu costume, ele arranca na frente, né? Ele sai a toda. Mas ele é mais velho e a jornada não é tão pequena. Então João, que é mais vigoroso, ele ultrapassa Pedro. Aquele corte assim, apressado. Ele chega primeiro no sepulcro. Mas João é o poeta. E Pedro é o ativista. Então quando João chega no sepulcro, ele para. Mas Pedro, quando chega no sepulcro, ele cai lá dentro. Ele entra no sepulcro. E diz que ele viu os lençóis. Não é assim? Então, nós temos essa narrativa linda aí. Mas eles têm, então, toda essa observação e saem. Certo? E vão embora. Vamos aguardar. O que será que houve? O que será que está acontecendo aqui? Realmente nós vimos que ele não está aqui. E esse é o sepulcro dele. Tinha uma guarda romana vigiando esse sepulcro. E tinha um selo romano sobre essa pedra. Isso era inviolável. Não é? Mas eles vão embora. Vamos ver o que está acontecendo. Mas, vamos ler o verso 10. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Verso 11. Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. O que você acha dessa narrativa? Sabe o que ela entende, irmãos? Ali estava o lugar onde foi colocado o seu tesouro. E o seu tesouro se chama Jesus Cristo. Então ela não ia deixar o sepulcro até que algo ficasse claro para ela. Ali, no lugar onde... Que interessante, né? Pedro e João chegaram, viram e saíram, voltaram, né? E Maria Madalena não, ela ficou ali. Vamos ver o que aconteceu? Ao ato dela ficar, veja que interessante, né? Porque na verdade é a história de ficar em Cristo. Então nós temos que não só viver em Cristo, mas ficar em Cristo.
ouvir Cristo. Ele tem que nos dirigir, ele tem que ser o nosso cabeça. E é o Espírito Santo que vai, então, nos levar a cumprir as coisas que está na cabeça de Cristo. E daí eu tenho que obedecer, mas eu só obedeço se eu tiver Espírito Santo e melhor, eu tenho que me relacionar com o Espírito Santo, que habita em mim, mas habita em você, habita em quem nasceu de novo. Ela viu